de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica, agora no primeiro livro dos Reis. Vamos começar uma nova jornada, que na verdade termina sendo uma continuação daquela em que já estávamos. E hoje vamos meditar no capítulo 1, os versículos 1 até o versículo 5, que nos diz o seguinte: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Começaremos a partir de hoje uma nova temporada com agora o primeiro livro dos Reis, que na verdade é a continuação da história, do povo de Israel, ainda no reinado de Davi. Vejamos que aqui no princípio deste livro nós vamos ver os últimos dias de Davi e a transferência do governo de Israel para o seu sucessor. E o seu sucessor, que será Salomão, vai reinar, vai construir o templo, vai ter grandes experiências com Deus, e depois, no final de sua vida, passará o trono para o seu filho, Roboão, que buscará conselhos e, não conhecendo a vontade de Deus, trará ao povo de Israel a divisão do reino. E assim são algumas das coisas que vamos contemplar neste livro de Samuel, de Reis, primeiro livro dos Reis. Mas hoje vamos nos deter aqui no primeiro capítulo para nós refletirmos hoje aquilo que ele tem para nos trazer. Vejamos, aqui nós vamos encontrar a informação de que Davi era um homem velho e entrado em dias. Homem velho e entrado em dias. Ou seja, a velhice chegou para Davi. Ou seja, a velhice é algo comum e natural a todas as pessoas. Um dia eu vou ficar velho. Um dia você vai ficar velho ou velha. Então, isso é algo natural. Agora, percebamos que Davi chega na velhice e ele tinha uma dificuldade, que era de aquecer-se. Ele não conseguia se aquecer. Então, nós vemos que sabiamente compreenderam que não existe nada que traz mais aquecimento do que o calor humano. Então, buscaram uma moça virgem para ser ali aquela que iria aquecer a Davi na sua velhice. E isso traz para nós uma mensagem que é a tipológica, ou seja, assim como o rei Davi buscaram para ele uma moça virgem, assim também para o nosso Cristo
busca-se uma moça virgem, sem mácula. Esta era a condição para esta moça que iria ser apresentada para servir a Davi. Nosso Jesus não está velho, nosso Jesus não tem problema de aquecimento, mas nós também compreendemos pela Bíblia Sagrada que busca-se para ele uma noiva que seja lavada, que seja remida, que seja sem mácula, que seja virgem, que seja pura, e esta noiva é chamada de igreja. A igreja são aqueles que aceitam a Jesus e passam a viver conforme o seu modo descrito nas Sagradas Escrituras. Pois bem, uma outra coisa que nós vemos aqui bastante interessante e que é comum e natural também nos nossos dias era o problema que havia na casa de Davi. Olha que interessante, a Bíblia vai nos dizer que Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, eu reinarei. Qual era a vontade de Davi para a sucessão do seu trono? Nós vemos que nas famílias, quando os seus pais envelhecem, também acontece esse tipo de situação, ou seja, as pessoas começam a brigar por aquilo que é mais valoroso, as pessoas começam a articular para que aquilo que é mais valoroso, dos bens da família, sejam passados àqueles que têm o maior interesse. Mas a Bíblia nos mostra aqui que Adonias, filho de Agite, ele era filho de Salomão, de Davi, queria o trono, mas nós vamos perceber nesse capítulo que, na verdade, Davi já havia prometido o trono para Salomão e agora Adonias estava articulando para usurpar esse direito que já havia sido prometido a Salomão e assim governar, pois, segundo a sua visão, este era o maior tesouro que Davi tinha conquistado ao longo da sua vida. Então, meus queridos, às vezes, como Adonias, tem alguém na nossa família, ou nós mesmos, às vezes, também somos este Adonias que está interessado de todas as formas de alcançar um bem, alcançar um benefício que não tivemos esforço para consegui-lo, mas é bom nós estarmos atentos e vigilantes para que, fazendo assim, nós não saiamos da vontade de Deus e venhamos trazer tragédias, venha trazer prejuízos para a nossa vida. Se nós vamos ver ao longo da história desse primeiro livro dos Reis que esta decisão de rebeldia deste moço trouxe de fato um prejuízo muito grande para a sua vida. A partir do versículo de número 21, nós vamos ver que há uma articulação do profeta Natã e outros para trazer ao conhecimento de Davi que Adonias, seu filho, estava articulando para assumir o trono. E então Davi organiza tudo para que Salomão seja colocado já ungido como o rei de Israel, como o seu sucessor. E assim esse levante, esta rebelião de Adonias terminou frustrada, tanto dele quanto daqueles que com ele estavam. Vejamos o que diz o versículo 32. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram na presença. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e o fazei descer a Giom. Este era o cerimonial para que Salomão fosse ungido rei sobre o povo de Israel. Então, nós vemos no capítulo 1 que Davi está velho, seu filho Adonias se levanta para ser rei e Davi consagra Salomão rei de Israel. Continuaremos a partir do nosso próximo capítulo com novas reflexões a respeito
do que deu-se nesta família. Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração ao longo deste livro para a glória de Deus. Obrigado pela companhia, até mais.